Nossa terceira aula sobre iText Sharp. Eu sou o Gunnar Correia e nessa aula vamos trabalhar com fontes e cores. Para a gente começar aqui, eu quero exibir uma mensagem aqui assim que a gente gerar o nosso relatório. Então aqui, messagebox.show, relatório gerado com sucesso. Na aula passada, a gente criou aqui, deixa eu ocultar, o nosso método de criar o relatório, né? Então ele gera um arquivo PDF com base nos dados que a gente informar aqui. Ele carrega um lorem y ali também, certo? E se a gente pedir para ele gerar, o que ele vai estar fazendo? Então vamos aqui, relatório. Ele está girando, legal. Então a gente vai trabalhar agora com cores e fontes. Então, por exemplo, eu quero aqui com uma fonte tamanho 10, aqui eu quero uma cor azul, aqui eu quero um vermelho. E também a gente vai poder trabalhar com cores RGB ou RBG, depende do jeito que você fala, tá bem? Então, para a gente começar, vamos precisar do seguinte. Aqui no iText Sharp, a gente pode fazer tudo numa linha só, tá? Dá para fazer de várias formas, só que eu vou mostrar as diferentes formas e aí você vê qual se adequa melhor ao seu projeto, tá bem? Então, primeiramente, a gente vai precisar criar uma cor. Então aqui base color, eu vou chamar de azul, recebe base color, ponto, blue. Só que esse aqui é o azul padrão deles, então eu imagino que seja este azul aqui, ó. Esse, blue. Só que se você precisar colocar uma outra cor, né? Por exemplo, eu preciso desse tom de azul aqui, ó. Tem que ser exatamente esse. Como que a gente pode fazer? Vamos copiar aqui. Vamos criar um novo base color aqui, tá? Que é a variável que armazena o tipo de cor. Então, azul claro, recebe. A gente vai dar uma nova instância na classe base color e vai passar a cor que a gente quer aqui dentro, tá? Então, aqui está os valores correspondentes à nossa cor azul que a gente quer. Se eu quero um azul mais escuro, vamos pegar esse daqui agora. Base color. Base color azul escuro. New. Base color. Opa, faltou igualzinho aqui. New. Base color. E a gente passa o nosso código RGB aqui dentro. Tá? Vamos respeitar a ordem aqui para ficar mais claro. Para ficar mais fácil, na verdade. Azul claro, azul e azul escuro, tá? Então esse azul seria um azul médio, um intermediário. Vamos salvar. Bom, isso já não quer dizer que a gente vai conseguir aplicar a cor aqui dentro. A gente precisa criar uma fonte e associar essa fonte a essa cor. Ou melhor, criar uma fonte e associar a nossa cor a essa fonte, tá? Então é o seguinte, eu vou criar aqui um var. Tá? Quando a gente usa o var, ele vai tipar automaticamente para a gente. Isso é um processo lento, tá? Para aplicação. E quando eu falo processo lento, eu quero dizer que demora um pouquinho a mais. Então, se você tem isso muito no seu código, você vai ter uma perda de desempenho. Se o seu código é pequeno, né? Essa aplicação está rodando rápido, está bem otimizado, esse aqui você nem vai notar a diferença, tá? Ele vai fazer a tipagem automática para você. Então, vamos lá. Fonte times black, melhor, times bold. Então eu vou fazer o seguinte, recebe font factor ponto get font. Aqui a gente passa o nome da nossa fonte, o tamanho dela, font size, e aqui a gente passa a cor, tá? Então azul claro, por exemplo. Aqui eu posso passar, por exemplo, a Segoy UI, vai funcionar normalmente. Ou eu posso vir aqui e já pegar as fontes padrões, né? Porque se eu usar a fonte UI e o usuário que estiver lendo meu PDF não tiver essa fonte instalada, possivelmente ele não vai abrir corretamente, tá? Porque o PDF ele não é um arquivo de imagem, é um arquivo de texto. Imagine que ele seja um HTML, tá? Então se você chama uma fonte ali dentro, você tem que ter ela no seu dispositivo ou embarcar ela, tá? Então voltando, fonte factory, ponto,
Aqui a gente tem algumas, olha, Helvetica, Helvetica Bold, Helvetica Oblique, Helvetica Oblique. A gente tem aqui a Times Bold, essa aqui que a gente quer, ó, Times Bold, 16, azul claro. Então, Gunnar, como é que eu vou agora, né, colocar essa formatação aqui, essa fonte do tipo Times Bold, tamanho 16, com essa cor no meu parágrafo? Simples. A gente tem duas formas, se não me falha a memória, uma era assim, ponto fonte, e a gente seta aqui manualmente e passa a fonte que a gente quer, tá bem? A outra, a que eu utilizo, a gente passa ela aqui no segundo parâmetro do parágrafo, tá bem? Então, new paragraph, vem a nossa string, tá? E vírgula, a fonte que a gente quer usar. Então, vamos executar isso daqui e ver se está funcionando, se não gerou nenhum erro. Vamos clicar em gerar. Relatório gerado com sucesso. Vamos aqui pegar este arquivo. Olá, Gunnar Correia. Muito bem, funcionou. Agora, eu vou adicionar uma quebra de linha aqui, porque ele está muito grudado. Então, aqui, doc.add new paragraph. A gente passa aqui um valor vazio. Vamos tirar uma quebra de linha aqui e aqui, tá bem? Então essa é uma forma. Vamos criar uma outra fonte agora, tá? Vamos ali, fonte Times Bold. Vamos criar só a fonte Times aqui. Ao invés de usar a Times Bold ali, a gente vai usar só Times, tá bem? E aqui a gente vai usar a Times, deixa eu ver. Não vai ter a light, né? Então vamos com a italic. Só uma coisa, tá? Não sei se vocês saibam, mas no português a gente usa o itálico para palavras estrangeiras. Então você tem um texto em português, né? Por exemplo, um artigo ou algo do gênero. E aí você tem uma palavra estrangeira, né? Um nome estrangeiro. Aí você coloca ele em itálico, tá? Só para vocês terem uma ideia de quando que se usa, né? Tem gente que joga itálico em tudo. Então, primeiro aqui vai ser o azul claro, segundo vai ser o azul e o terceiro o azul escuro, tá bem? Então a gente vai criar mais, deixa eu ver. Não, a gente pode até utilizar esses aqui mesmo, né? Então, fonte Times Bold já está no primeiro setado. A gente vai usar nesse parágrafo aqui agora o fonts time. E ali por último o itálico. Então vamos aqui ver como que vai funcionar. Então tá aí, vamos salvar e iniciar isso daqui, buscar relatório, ok. Gunnar Correia, gmail.com. Gerar, giratório, girado com sucesso. Vamos aqui, atualizei. E aqui está o nosso relatório com fontes diferentes, tá? E cores também ajustadas. Uma outra coisa aqui vocês lembram que eu falei sobre o uso do var, né? Esse tipo de fonte aqui a variável que define esse tipo de fonte se chama fonte. E por padrão no C# já existe ela. E o iText Sharp também já usa ela, tá? Então tem duas classes aí com o mesmo nome. Como que eu posso tipar isso daqui, tá? Então você pode fazer iText Sharp .text.fonte. Em alguns casos vai ter que fazer isso, tá? Mesmo que ele importou aqui em cima a classe do iText Sharp, aqui embaixo ele fica um pouco perdido, tá? Ele não sabe qual tipo a gente vai estar utilizando, se é a fonte do iText Sharp ou se é só a fonte, tá? A do C#. Por exemplo, aqui, ó, ele vai dar um problema. Olha lá. Ele disse que a classe system.drawing.font não pode receber uma referência do tipo iText Sharp font. Tá vendo? Então ele está entendendo aqui que é a classe system.drawer.font e não a iText Sharp text.font. Tá?
Então vocês podem usar aí, se vocês quiserem, dessa forma aqui, ou a de baixo. Eu acho de baixo um pouco mais prático, tá, do que isso daqui. Então, só para a gente criar uma última fonte aqui, em último parágrafo, vamos criar aqui um base color. Base color, vou chamar de vermelho. Recebe base color.red. Detalhe para o case sensitive, o red aqui é na maiúscula, tá? Então vamos criar uma nova var aqui. Fonte helvética. Get font factor, e aqui a gente vai usar o helvética. Aqui vai ser o vermelho, tá bem? Eu vou duplicar esse P2 aqui, vou jogar ele aqui embaixo como P4, vou adicionar uma quebra de linha, tá? Então aqui P4, P4, e aqui fonte helvética. Ctrl S, vamos iniciar aqui, definir os diretórios. Vamos clicar em gerar, ele gerou, vamos aqui e voilá, né? Então, corretamente ajustado aqui, uma com a fonte Times e a outra com a fonte helvética. Aí isso aí você tem que ajustar de acordo com o seu projeto, tá? Então, se você vai gerar um relatório para sua empresa aí, você tem que estar de acordo com as normas da língua portuguesa, tá? Então, se for uma situação tamanho tal, não ficar estourando o uso do bold, os tipos de fonte, os tamanhos, tá? Basicamente, seguir as normas da ABNT, dependendo do projeto que você vai fazer. Se é um relatório da empresa, você tem que ver como que pegar um modelo desse relatório para recriar ele aqui. O que eu fiz? Eu peguei um contrato, deu muito trabalho fazer aquilo. Então, eu peguei um contrato do tipo Word, fez tudo formatado certinho lá, tudo bonitinho. E eu transcrevi isso para códigos em C Sharp, manualmente, tá? Então, onde era bold aqui no primeiro texto, eu coloquei bold, onde era itálico, eu coloquei itálico, os tamanhos de fonte, tabela, dados vindo do banco e assim por diante. Então, por hora é isso. Espero que você tenha gostado. Esse conteúdo aqui é bem simples, tá? É bem legal de trabalhar com a Text Sharp. As coisas se encaixam muito bem, faz sentido depois que a gente começa a entender. Eu vou ficando por aqui. Dúvidas, críticas, sugestões, vocês deixem nos comentários. E nos vemos na próxima aula.